Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar o que temos na aula de hoje? Observe então os nossos objetivos. Faremos a leitura de uma notícia, identificaremos o fato central que está sendo noticiado e vamos procurar compreender as principais características composicionais do nosso texto. Então, toda notícia ela tem uma organização, não é um texto como nós observamos no geral aí, né? Mas nós vamos perceber então quais são os elementos necessários então para uma notícia. Observe aqui então essa perguntinha. Você já ouviu falar nessa frase aqui? Aconteceu, virou notícia? Por que isso, professor? Tudo que acontece pode virar notícia? Poder, até pode. Porém, depende da linha editorial, então do veículo de imprensa. Por exemplo, tem um veículo que vai noticiar ali, por exemplo, uma queda de bicicleta. Alguém caiu da bicicleta e ficou gravemente ferido, né? Então, isso pode ser veiculado lá no Jornal do Bairro, por exemplo. Porém, não seria veiculado num grande jornal aí, nacional, por exemplo, né? De origem nacional, estadual, enfim. Não teria essa situação ali, muita demanda para aquele veículo. O que mais que pode virar notícia? Coisas que afetam o nosso dia a dia, com certeza podem virar notícia. Por exemplo, a economia, o esporte, que mais? As questões políticas, as questões ali, com certeza, do meio ambiente, da segurança, da educação. Tantas coisas ali podem ser, então, noticiadas. Diariamente são. Temos até a previsão do tempo ali, que é importante. Por que é importante saber se vai chover, se vai fazer geada, por exemplo? Isso é importante ali, por exemplo, para algumas pessoas ali se organizarem no seu dia a dia, saberem ali como é que vão programar, até mesmo as plantações, quem é produtor rural, por exemplo, enfim. Então, tudo ali que tem uma repercussão muito importante para as pessoas pode virar notícia. Muito bem, vamos lá. Então, observe aqui que nós temos uma manchete. Coletores de lixo criam biblioteca comunitária com milhares de livros encontrados nas ruas. Então, isso é a manchete. O que é a manchete lá na notícia? É o título, Ele vem sempre numa fonte maior, destacada, em relação aos demais textos ali que fazem parte daquela notícia, certo? Foi escrito pelo Gabriel Pietro em junho, 2021, certo? Vamos lá. Acompanhe a leitura. Um grupo de coletores de lixo de Ankara, na Turquia, se uniu para abrir uma biblioteca pública com os livros que eles coletaram ao longo de 7 meses, limpando a capital turca. Ao todo, milhares de livros descartados foram reciclados e agora estão disponíveis para uso gratuito entre a população. A biblioteca comunitária começou graças ao coletor Serhat, 32 anos, que teve a ideia de guardar os livros que encontrava nas ruas. O sonho de Serhat era ter uma biblioteca, seja em casa, seja de uso público. Aos poucos, seus colegas começaram a fazer o mesmo e acabaram conseguindo reunir livros suficientes para construir um pequeno acervo de uso interno dos trabalhadores. Nos meses seguintes, os coletores continuaram ampliando o acervo de livros, cogitando a possibilidade de criar uma biblioteca comunitária para eles e suas famílias. Com o tempo, o espaço cresceu tanto que os trabalhadores resolveram entrar em contato com o prefeito da cidade, pedindo ajuda para levar os livros até um local onde toda a comunidade poderia ter acesso. Dessa forma, a prefeitura viabilizou e adaptou uma antiga olaria no bairro de Sankaya, que estava fechada há mais de 20 anos, transformando-a em uma biblioteca. A notícia inspirou os moradores da região, que doaram centenas de livros, catálogos e revistas para expandir o acesso da comunidade. Ao todo, mais de 6.000 livros foram catalogados
desde opções para crianças a obras de ficção científica e acadêmica. Olha que interessante isso, né? Então, um projeto bem importante de incentivo à leitura, né? Livros que às vezes seriam jogados fora, acabaram sendo muito úteis ali para aquela comunidade, né? Então, acabaram ali, inicialmente, eram apenas para os coletores, mas depois uma biblioteca comunitária, né? Onde outras pessoas poderiam ali ter acesso. Então, isso é bem importante, né? Conhecimento sempre é muito bem-vindo, né? É coisa que o livro, com certeza, traz para nós. Então, observe então a nossa atividade número 1. Leia o trecho e responda o seguinte para mim. Qual fato deu origem a esta notícia? Já voltamos. Legal. E aí, descobriu qual foi o fato que deu origem, então, à nossa notícia aqui? Descobriu? Vamos ver, então? Olha lá. O fato, então, foi o seguinte. Um grupo de coletores de lixo de Ankara, na Turquia, então, se uniu, então, para abrir uma biblioteca com os livros que foram coletados por 7 meses na capital turca. Então, a partir desses livros coletados, né, foi solicitada a ajuda do prefeito da cidade para que esses livros coletados pudessem chegar a muitas pessoas, com certeza, um espaço maior, né, que foi adaptado, foi organizado para que os livros fossem, então, né, colocados à disposição de uma população muito grande. É importante, e você está lendo aí na sua casa, na escola, vocês leem bastante? É importante lermos notícias, lermos livros de ficção, né? Estarmos por dentro do que acontece na nossa sociedade. Isso vai facilitar sempre quando eu precisar escrever um texto, né? Então, estar por dentro de tudo o que acontece à minha volta, certo? Agora, atividade número 2. Observe aqui o trecho e responda. No trecho acima, temos um fato ou uma opinião? Explique. Já voltamos.
Muito bem, e agora? É fato ou é opinião? O que você acha? Você percebeu algum elemento ali que seja importante para saber se é fato ou opinião? Então, às vezes, nós temos algum elemento que contribui, né, para essa descoberta. Vamos ver? Observe lá. Temos um fato. Por que o fato? Vamos lá. A ideia de reunir os livros coletados nas ruas e organizar uma biblioteca comunitária realmente foi de Serrat. Portanto, é uma constatação. Então, tudo que é real, que é comprovado, é um fato, não é uma opinião. Não é eu acho que aconteceu. Realmente aconteceu. Se realmente aconteceu, portanto, é um fato, certo? Algo incontestável. Relembrando então, vamos diferenciar então fato de opinião, o que é fato e o que é opinião. Então, eu acabei de falar então que o fato ele precisa ter uma comprovação, ser algo ali inquestionável, certo? É fundamentado. Então, isso é o fato, realmente aconteceu. É um acontecimento, ali uma verdade, algo comprovado. Já a opinião, né, às vezes ela é fundamentada, às vezes não, certo? Então, essa é uma grande diferença e é importante sabermos disso. Então, acaba sendo uma visão muito particular de cada um, certo? Reflete um juízo de valor, o que eu penso ou o que eu quero pensar a respeito daquele fato que está sendo apresentado. Então, isso é opinião. Nem sempre tem comprovação, tá? Porém, pode, né, em alguns momentos, sim, estar amparada ali em um argumento forte, um fato comprovado. Notícia, né? Então, observe lá, o que uma notícia aborda de maneira geral aí? Ela aborda assuntos extremamente recentes. Então, não faz sentido, por exemplo, uma notícia abordar algo que ocorreu há um mês atrás, né? Por que não faz sentido? Porque a notícia ela é dinâmica, é instantânea, né? Agora, em minutos, nós sabemos muitas coisas que acontecem, né, através da internet, e isso chega muito fácil. Antes era no jornal impresso, então a gente só ia saber no dia seguinte o que aconteceu, ou naquele mesmo dia através da televisão, por exemplo, ou do rádio. Agora, com a internet, nós acabamos sabendo, às vezes, em poucos minutos lá que aconteceu uma coisa, né, que seja ali relevante socialmente, né, que vai atingir a todos aquela informação. Então, a poucas horas ou minutos, isso pode estar disponível para todos nós. E tudo o que acontece no mundo, às vezes aconteceu lá na Alemanha, aconteceu lá na China, aconteceu lá na Turquia, não importa. Aconteceu no Brasil, numa cidadezinha pequenininha, não importa. Isso pode chegar, né, tanto aqui nacionalmente, quanto pode chegar regionalmente, né, na própria cidade ou no próprio estado, certo? Então, essas notícias elas acabam sendo transmitidas geralmente pela internet, pela TV, pelo rádio, então chegam facilmente a todos nós. E hoje as redes sociais também contribuem muito, né, para essa disseminação de notícias. Claro, temos notícias reais, verdadeiras, mas também, infelizmente, nós temos também as chamadas notícias falsas ou fake news no termo inglês, certo? Então temos sempre pelo menos que checar se realmente a informação é real, bem importante isso. Chegamos à nossa atividade número 3. Observe então aqui o nosso trecho e responda: qual fato é retomado pela expressão destacada? Já voltamos.
legal. E aí, você conseguiu realizar o exercício? Conseguiu? Vamos ver então como ficou? Olha lá. Então, o fato de que uma antiga olaria no bairro de Sancaya, que estava fechada há mais de 20 anos, olha só o tempo, né? Muito tempo. Ela foi transformada então nessa biblioteca que seria responsável ali por oferecer aqueles livros que foram ali coletados ao longo de 7 meses ali e que às vezes acabariam ali sendo desperdiçados, iriam ali para o lixo ou para a reciclagem, mas com certeza aquelas informações, aquele conteúdo vai ser muito mais importante, né, para aquelas pessoas da comunidade do que a própria reciclagem, né? Só reciclamos coisas que não têm tanta utilidade, né? Mas um livro, com certeza, se eu não uso um livro, eu posso doar para outra pessoa, né? Ou doar para a escola, ou para alguma instituição, uma ONG, enfim, né? Mas nunca é legal jogar livro, nunca joguem livro, tá? Ou doem o livro, ou, né, ofereçam a alguém, né, que vocês tenham conhecimento, certo? Muito bem. Notícia, né? O que é a notícia? É um gênero textual, é um texto, é uma forma de texto, né? Geralmente ela é curta, né? Curta, assim, 5, 6 parágrafos. Pertence à esfera social jornalística, é importante isso, né? Assim como reportagens, artigos de opinião podem estar lá em jornais. A notícia é o principal elemento, claro, de um jornal. É veiculada, então, na versão impressa. Agora, nem sempre, né? Tem alguns veículos que não mais fazem isso, né? Então, não temos muitos veículos de imprensa impressos, mas a maioria deles são, sim, virtuais, né? Por meio de sites, blogs, acabam, então, oferecendo os conteúdos. Então, também lá na TV, com certeza, né? Vocês veem aí diariamente informações, notícias, e também pelo rádio, né? Às vezes, a pessoa está voltando do trabalho ali e vai acompanhando as notícias ali numa rádio, né, numa emissora ali de notícias, certo? Muito bem. Chegamos à atividade número 4, né? Então, observe aqui a pergunta. A notícia lida foi veiculada em um portal de notícias na internet, certo? Em quais outros suportes, então, ou meios locais, ela poderia ter sido divulgada? Já voltamos.
Legal, vamos conferir juntos? Olha lá. Então, a notícia poderia também ter sido divulgada em emissoras de rádio ou emissoras de TV, assim como também nos jornais impressos, né? Ou aqueles que têm os dois, virtual e impresso, beleza? Na aula de hoje, o que fizemos? Lemos um texto pertencente ao gênero notícia, exploramos o conteúdo temático, né? E a linguagem empregada e o fato gerador desta notícia, diferenciando fato e opinião, certo? Então, muito obrigado a todos que acompanharam. Até a próxima.